Ele vivia uma vida rotineira. Morava numa cidade pequena, quase uma vila, chamada Tecoa, que ficava no reino de Judá, a parte do povo de Deus que na sua época habitava no sul da região de Canaã. Ali ele cuidava de ovelhas e cabras, e em cada estação do ano ele completava a sua renda colhendo pequenos figos chamados sicômoros, que serviam tanto para a alimentação dos mais pobres, como também para completar a ração de seus animais. Muito provavelmente ele vivia com sua família. Nas épocas previstas, ele frequentava o culto lá em Jerusalém, no templo, naquela época das festas, que ficava 15 quilômetros de onde ele morava. Provavelmente também ele desempenhava as funções típicas de todos os homens da sua nação e da sua região. Mas um dia, sua vida rotineira e tranquila mudou. Um leão estava rugindo contra as vacas de Bazã, contra aqueles que adoravam um bezerro de ouro, e ele fora chamado para comunicar este rugido, mesmo sem ser um profeta ou um filho de profeta. A palavra que ele tinha para transmitir não era nada agradável, pois falava do juízo de Deus e da necessidade daquele povo se arrepender, pois aquele povo precisava se preparar para encontrar-se com Deus. O grande problema é que o povo achava que tudo estava indo bem, que não havia nenhuma necessidade de mudança. Afinal, eles estavam desfrutando de um tempo de prosperidade que desde a época do rei Salomão eles não haviam experimentado. As fronteiras tinham sido alargadas, a economia aparentemente ia bem, e o próprio Deus, através de um outro profeta, o profeta Jonas, havia predito o aumento das fronteiras. As classes mais ricas viviam num luxo que fazia gosto. Tinham até camas de marfim. Havia uma certa segurança. Além disso, eles estavam mantendo sua religião, mantendo o seu culto. Adoravam a Deus, tanto em Betel como em Gilgal, 2 centros de adoração, lugares que haviam sido escolhidos pela nação logo no início, e Betel confirmado pelo seu rei, depois que a divisão com o Reino do Sul havia se concretizado. Os cultos, inclusive, eram animados e fervorosos. Os sacrifícios estavam sendo mantidos. Havia profetas, havia sacerdotes, e todos eles estavam dizendo que tudo estava indo muito bem. Os anos de sofrimento e de aflição haviam ficado para trás. De fato, Deus enviara seus profetas para alertarem contra a idolatria na época de Elias e Eliseu. Mas agora a situação era outra. Mas aquela prosperidade material, de fato, encobria, mascarava uma teimosia e uma persistente permanência no pecado. A situação econômica mudara, sim, mas o coração não. A vontade de pecar continuava e até se intensificara. Deus enviara alguns castigos, mortes dos filhos, pressão da parte de nações estrangeiras, mas a obstinação continuava. O povo tanto acreditava que tudo estava bem, que até aguardava o dia do Senhor. Vivia falando do dia do Senhor, quando o Senhor chegasse e finalmente derrotaria os inimigos de Israel.
ainda assim, mantinham sua vida de pecado. Foi procurando alertar e corrigir isso, que Deus então mandou o seu servo deixar suas atividades, sua vida rotineira ali no Reino do Sul, e ir até o Reino do Norte, proclamar o seu rugido. O nome deste servo era Amós, que inclusive o nome significa aquele que leva um fardo ou uma carga, e que agora fazia todo sentido, pois ele carregava o fardo de transmitir a sentença de Deus para o povo de Israel, aquela porção do povo de Deus que havia ficado no norte e que agora estava se distanciando de Deus. E é no livro que traz as profecias de Amós que nós traremos nossa mensagem de hoje, continuando a nossa busca pela resposta à seguinte pergunta: por que Deus envia pestes e pragas? Já vimos que Deus faz isso para punir nações que se colocam contra ele ou tentam prejudicar o seu povo. Já vimos também que Deus faz isso para disciplinar o seu próprio povo, para que eles possam corrigir os seus erros, acertar os seus pecados, tratar com os seus pecados. Vimos também que Deus faz isso como um alerta, como um preparo para o dia final. E hoje nós vamos ver que Deus faz isto como um duplo convite. Deus envia pestes e pragas como se fosse um duplo convite de sua parte. Vamos ler Amós capítulo 4, versos 4 a 13. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra.
O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Vamos orar. Pai eterno, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti pelo Teu Espírito Santo, Tua presença auxiliadora, que ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Agradecemos a Ti pela Tua igreja, que o Senhor tem deixado neste mundo para propagar essa palavra. Agradecemos a Ti por este culto e suplicamos que através dele o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja explanada, recebida, amada e obedecida. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus envia pestes e pragas como um duplo convite. Aqui no livro de Amós, um livro que narra as profecias de Amós, provavelmente dadas entre o ano 767 e 753 a.C., aí no século VIII, quase na mesma época do profeta Joel, que nós tratamos no último domingo. E o livro de Amós tem o seu título lá no capítulo 1, verso 1, que diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então o título do livro nos mostra que é uma visão que veio do Senhor em forma de palavras. Então Deus deu uma visão ao profeta Amós em forma de palavras, e estas palavras, depois de pronunciadas ali no reino de Israel, o reino do norte, elas foram registradas e permanecem conosco até hoje neste livro. Então Amós, provavelmente o autor do livro, que depois de pronunciar suas profecias, a palavra de Deus, trouxe, colocou por escrito, e o livro permanece até hoje. O tema do livro aparece aí no verso 2. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Amós compara esse falar de Deus como o rugido de um leão. Um leão que está rugindo. E mais na frente no livro, ele vai fazer novamente esta associação entre o falar de Deus e o rugido de um leão. O Senhor estava rugindo desde Sião, desde Jerusalém, onde ficava o templo, o centro do seu reino e de sua revelação. E sua voz podia ser ouvida. Não só ouvida, mas essa voz produzia outros efeitos. Ela trazia juízo. A palavra poderosa de Deus, que havia criado o mundo, também era poderosa para executar juízo. Por isso, as pastagens e os cumes dos montes ficariam secos com o juízo de Deus. O livro é estruturado de uma maneira muito bonita. Há uma linguagem poética, como é típico em algumas das profecias, e o livro é estruturado em poesias e versos. Depois de fazer essa introdução, dar o título, apresentar o tema, do versículo 3 desse capítulo 1 até o capítulo 2, verso 16, nós temos o rugido de Deus contra as nações.
E aqui há um padrão literário e geográfico que Amós segue. Você percebe que versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 13 e vários seguindo aí, há um padrão literário. A mesma frase, assim diz o Senhor, por 3 transgressões e cita a nação, e por 4 não sustarei o castigo. Então esse é um padrão literário que ele constrói, então, que ele faz com todas as profecias aqui. E o arranjo geográfico é que ele começa com aquelas nações mais distantes de Israel e vai fazendo um círculo e se aproximando. De modo que ele primeiro trata das nações pagãs, capítulo 1, verso 3 até 2:3. Depois ele trata da nação vizinha ao sul, que era parte também do povo de Deus, Judá. E por fim ele fala de Israel. É como um preparo para chegar até aquela nação. Você imagina Amós chegando lá no Reino do Norte, vindo do Reino do Sul, ele não era conhecido, e ele começa a pregar, especialmente diante do templo lá em Betel. Ele começa a falar sua pregação. Você percebe isso no capítulo 7, versos 14 e 15, quando Amazias, que era sacerdote lá em Betel, chega para Amós e diz, olha, vai embora. Aí, o capítulo 7, versos 10 a 13, o Amazias chega para Amós e diz, olha, vai embora daqui, nós não queremos ouvir você aqui, vai lá para a tua terra, vai lá para o sul e prega lá, aqui você não prega mais, em Betel, verso 13, você não profetiza mais, aqui nós temos o santuário do rei, o templo do reino, aqui você não profetiza mais. E Amós então responde nos versos 14 e 15, olha, eu não sou profeta, eu não sou discípulo de profeta, isso é, eu não tive treinamento profético, eu não fiz a escola dos profetas, eu não frequentei aquela escola, eu sou de fato boieiro, eu cuido de gado e colho sicômoros, essa é a minha atividade. Mas o Senhor me tirou de trás do gado, o Senhor disse para mim, deixa de ser aí boieiro e vai e profetiza ao meu povo, a Israel. Deixa de cuidar das ovelhas e das cabras e de ficar colhendo essas frutas e vai profetizar. Então é como se Amós dissesse, eu tenho uma comissão divina, não é parte da minha função. Seria como alguém hoje que nunca fez seminário, nunca fez estudo teológico, e fosse comissionado por Deus para ir a um certo lugar, uma certa nação e pregar. É isso. Então você imagina ele chegando ali diante do templo de Betel, e ele começa a pregar. E ele então, sabiamente, não ataca direto a nação de Israel. Ele começa dizendo, olha, assim diz o Senhor. Sabe aquela nação lá ao norte de vocês, Damasco? Ó, Deus vai punir aquela nação. Assim diz o Senhor. Sabe aquele povo lá de Tiro, os fenícios, que muitas vezes ameaçam vocês? Deus vai puni-los. Assim diz o Senhor. Sabe Edom, aquele que fica lá do outro lado do Rio Jordão? Deus vai puni-lo. Sabe Amon, Moabe? E aí ele vai falando destas nações. E penso eu que cada vez que ele pronunciava o juízo de Deus contra essas nações, o povo que ali estava ouvindo esse homem falando, e de forma poética, quase como se ele fosse um cantador, como se ele fosse desses nossos poetas aqui do Nordeste, que compõem as suas canções, são cantadores e falam, como se ele fizesse isso, as pessoas ouvindo e gostando. Ah, muito bem, aquela nação merece mesmo, eles são ruins mesmo, eles são pecadores mesmo, eles fizeram muita coisa errada.
E aí no capítulo 2, verso 4, ele fala de Judá. Talvez eles até, epa, está chegando perto demais já esse negócio aí. Mas Judá também se separou da gente, quis oprimir a gente, é bem feito o que Deus faz com eles. Mas aí quando chega no verso 6, é como se ele dissesse, pronto, agora é com vocês. Agora já Deus falou o seu juízo contra todas as nações, agora é com vocês. E diz, capítulo 2, versos 6 a 16, a maior profecia dessa porção aqui é exatamente contra Israel. Aí começa uma segunda sessão, que também tem uma marca bem distintiva. Você pode acompanhar aí, capítulo 3:1, 4:1, 5:1. Toda ela começa com a expressão, ouvi a palavra que o Senhor fala, ou ouvi esta palavra. Ouvi a palavra. Escutem o que eu estou avisando, porque o juízo está chegando. E no capítulo 3, ele mostra o aviso de Deus que veio através dos profetas. Escutem esta palavra do Senhor, ele avisou vocês. Toda vez que ele vai mandar um juízo, ele levanta um profeta para anunciar. Essa é a tônica aí do capítulo 3. No capítulo 4, versos 1 a 3, ouvi esta palavra, e aí ele se dirige contra uma classe específica, ali no reino de Israel. As mulheres dos homens ricos, que ele chama fortemente de vacas de Bazã. E aqui elas são chamadas de vacas de Bazã, não há nenhum motivo quanto ao comportamento moral sexual, não. Porque em Bazã, a região de Bazã, ficavam os pastos mais férteis ali, certo? Então se você quisesse comprar um gado bom, um gado gordo, ter uma vaca gorda, uma carne boa para churrasco, você ia comprar o gado lá de Bazã, porque eram as vacas mais bem nutridas, mais bem criadas. É nesse sentido que ele está chamando aquelas mulheres de Israel de vacas de Bazã. Mulheres mimadas, indulgentes, que ficavam exigindo dos seus maridos que eles esmagassem os pobres, os necessitados, para que elas pudessem cada vez ter mais luxo. Essa é a ideia. Mulheres então que estavam engordando no seu luxo, a custo da injustiça e da opressão. Após isto, ele então tem uma subseção aqui, que é de anúncio do juízo, que é onde nós nos concentraremos. Depois, no capítulo 5, há uma lamentação e um convite para voltar a Deus. E depois você pode ler, você vai perceber que ele continua construindo o seu livro, arranjando as suas mensagens com diretrizes estruturais muito claras de repetição, como ais e outras mais. Mas vamos voltar ao nosso texto aqui, que está dentro do aviso de castigo. E nessa parte Deus está comunicando para o seu povo que a prática religiosa, que não é acompanhada de obediência aos mandamentos, é nula diante de Deus. Não adianta nada. Não adianta nada prestar cultos, prestar os rituais, se a vida não acompanha a Deus em obediência. Essa é a tônica aqui, nesse texto que foi lido. É como se Amós dissesse, é trabalho perdido tentar encobrir os nossos pecados com serviço religioso, com culto, com prática religiosa. Você vê aí nos versos 4 e 5, há uma ordem irônica. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicais as transgressões. Ora, Betel e Gilgal
eram centros de culto. Betel, como já mencionei, era o centro da adoração real, isso é, onde o rei adorava, onde o rei de Israel ia prestar o seu culto. Gilgal era um lugar antigo, desde a entrada do povo em Canaã, que eles usavam aquele lugar como adoração. Mas aqui Amós está satiricamente, ironicamente, parodiando os convites para adorar a Deus que eram feitos nos Salmos. Por exemplo, no Salmo 95, 6. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ou no Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Mas aqui o convite é: vinde adorar e pecai. Venham para Betel e pequem. Venham para Gilgal e multipliquem o pecado de vocês. Por quê? Porque aquela adoração era pecaminosa. Não era adoração a Deus. Em termos aparentes, tudo parecia normal. Havia os sacrifícios. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. As regras estavam sendo cumpridas. O povo estava trazendo os seus sacrifícios generosamente, dando os seus dízimos, inclusive dando até mais do que a lei havia estipulado. Numa sociedade agrária, o dízimo é anual, mas aqui eles davam de 3 em 3 dias. Mas note a linguagem: vossos sacrifícios, vossos dízimos. Deus não aceita aquilo como dele. Não são os meus sacrifícios, não são os meus dízimos, são os vossos. Trazem as ofertas de ações de graças, verso 3, que era o sacrifício levedado, que conforme Levítico 7:13, era o sacrifício de ações de graças. E apregoai, pronunciem, promulguem as ofertas voluntárias, publiquem, digam para todo mundo, anunciem o que vocês estão fazendo, porque é disso que vocês gostam. Então vocês não me cultuam, vocês cultuam vocês mesmos. Vocês fazem para serem destaque, para aparecer. O culto aqui não visa Deus, o adorado, visa o adorador. Centra-se no adorador. Esse ataque de Amós vai se repetir no capítulo 5, versos 21 a 24, numa linguagem ainda mais contundente de Deus. Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus está dizendo, são cultos bonitos, são cultos festivos, a música é de primeira, são cultos entusiasmados, são cultos empolgantes, são cultos alegres. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nenhuma alegria nisso. Eu não tenho nenhum prazer nisso. Eu quero tapar os meus ouvidos para não ouvir essa alegria e essa cantoria toda de vocês. O que eu quero é obediência. O que eu quero é que o juízo corra como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É isso que eu quero.
O pecado, então, de rebelião, penetrou no culto e tinha transformado o culto. Por isso era fútil, não adiantava multiplicar as ofertas, porque multiplicar as ofertas era multiplicar o pecado. Além da desobediência, era um culto sincrético. Havia um bezerro de ouro lá onde eles adoravam. Deus claramente condena uma prática religiosa que não se manifesta em obediência aos seus mandamentos. Devemos pensar nisso nesse período que vivemos, onde o nosso cultuar em conjunto tem sido suspenso. Devemos refletir se, no período em que podíamos estar juntos e até prestar um culto alegre, vibrante, com comunhão uns com os outros, se não fazíamos isso por nós mesmos, se não pronunciávamos isso para o nosso próprio prazer, para sermos destaque, para chamarmos a atenção, para atrairmos louvor ao nosso talento, ao nosso esmero. Se não é disso que nós gostamos, será que chegar para um culto, o que nos atrai é o nosso cantar, e não o Deus para quem cantamos, o nosso pregar, e não o Deus de quem pregamos? Será que não é isso? Ou será que não foi isso? Ou será que não é isso ainda hoje? Será que Deus não está nos pedindo ou convidando a refletir sobre a motivação do nosso culto? Por que cultuamos? Porque dominicalmente seguíamos a um templo e ali cultuávamos. Qual a razão disso? O que nos motivava a isso? Mas é uma segunda pergunta. Esse cultuar moldou nossa vida? Transformou nossa vida? Ou era um mero apêndice religioso? Um mero costume? Algo até para alguns de tradição familiar, eu fui criado assim. Para outros, algo que fornecia um alívio de consciência, uma oportunidade de direcionar melhor a família e os filhos. Mas o dia a dia, não havia mudança. As mentiras continuavam. As infidelidades continuavam. A desobediência à palavra de Deus permanecia. O culto não mudava. Não mudava a nossa vida. Não transformava a nossa vida. É isso que estava acontecendo naquele tempo. Os cultos eram frequentados, bonitos, alegres, talvez até emocionantes, empolgantes. Todo dia tinha culto, todo dia tinha sacrifício. Mas a vida continuava a mesma. Não havia transformação de vida. Não havia uma mudança de vida. Deixe-me exemplificar um pouco mais com um dos nossos rituais que já há 2 meses não celebramos, a ceia. É interessante que alguns têm se preocupado com isso. E agora, como é que faz para a gente celebrar a ceia? Em primeiro lugar, não há nada na Bíblia dizendo o tempo que a gente deve celebrar a ceia.
Diz que é para repetir, mas não diz se é para repetir toda semana, todo mês, todo ano. Não diz disso. Nós temos um costume, uma tradição das nossas igrejas de fazer mensalmente. Então nós estamos repetindo e o período de repetição que nós optamos é mensal. Há igrejas que é semanal, todo domingo. Há igrejas que levam mais tempo e assim vai. Então, em primeiro lugar, isso. Mas em segundo lugar, e que eu me pergunto mais, é: quando celebrávamos a ceia, ela transformava a nossa vida? Ela impactava nosso coração? Porque a celebração da ceia é um memorial. É uma oportunidade para lembrar do grande amor de Deus que veio a nós na pessoa do seu Filho, do sacrifício que aquele Filho fez, dando a sua vida, dando o seu corpo, derramando o seu sangue, dando o que ele tinha de vida para que os nossos pecados fossem perdoados. E é também um aviso de que ele ressuscitou e um dia vai voltar. Então, quando celebramos a ceia, estas lembranças devem produzir uma mudança na vida. Uma pessoa que está com o amor a Deus esfriando, naquele momento, não é porque o pão ou o cálice tem alguma substância mágica espiritual, não. Mas é por aquilo que eles representam. Aquela lembrança deve aquecer esse amor, despertar essa pessoa. Então a pergunta é: será que isso estava acontecendo? Ou havia se tornado mais um ritual mensal em nossa vida? Então, da mesma forma que naquele tempo Deus disse para o povo de Israel através do profeta Amós: não adianta nada isso aí que vocês estão fazendo, se a vida de vocês não andar em obediência a mim. Pode ser que Deus esteja chamando nossa atenção para isso. Reflitam se os cultos mudavam a vida de vocês. Reflitam se a vida de vocês seguiam os padrões que vocês aprendiam nos cultos. Mas após esta advertência irônica, Amós então tem 5 estrofes, onde ele fala de como Deus enviou sua disciplina com um convite ao arrependimento. A primeira estrofe aparece aí no verso 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Você, se prestou atenção na leitura, viu que a frase que faz a divisão é: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A palavra disse o Senhor, o verbo aqui disse, é uma expressão diferente daquele usou em outros, nesse texto aqui, a ideia de um oráculo do Senhor. Contudo, não vos convertestes a mim, oráculo ou palavra do Senhor. A primeira disciplina de Deus foi falta de alimento. Vos deixei de dentes limpos. Evidentemente que aqui é uma figura de linguagem. Deus não está dizendo que mandou o dentista fazer limpeza na boca de todo israelita. Mas simplesmente eles estavam com dentes limpos, por quê? Não tinha o que comer. Pronto. Uma figura de linguagem até engraçada. Você ficou com os dentes limpos, não tem o que comer, estou com os dentes limpos. Em todas as vossas cidades. E isso é confirmado na segunda frase do paralelismo. E falta de pão em todos os vossos lugares. Então, enviei a fome. E o propósito de eu ter enviado a fome
era que vocês se arrependessem. 2 destaques aqui. A soberania de Deus, enviando a fome. Ele diz, fui eu que mandei. Eu enviei a fome. Eu dei, literalmente é eu dei. E o eu aqui é bem enfático. Fui eu que dei a fome. Deixei vocês com os dentes limpos. Segundo destaque é o propósito. O meu alvo, o meu propósito era que vocês voltassem para mim. Era que vocês se arrependessem. Era que vocês se convertessem. Aí, isso não aconteceu? Veio o segundo. Versos 7 e 8. A seca. Eu retive a chuva. E retive num tempo assim, 3 meses antes da ceifa. Vocês tinham plantado. Teve a primeira chuva, que fez o cereal crescer. Ele começou até brotar. Mas quando precisava daquela chuva, que ia fazer esse cereal amadurecer, frutificar de verdade, eu não mandei. Eu segurei, eu retive. Essa é a ideia, eu segurei a chuva 3 meses antes da colheita. E para mostrar para vocês que não era simplesmente uma questão climática, numa cidade choveu, na outra ali perto não choveu, aí na outra ali choveu, na outra não choveu, aí teve um campo, uma fazenda que choveu, mas naquela outra plantação ali não choveu. E eu quis mostrar para vocês que isso não foi uma questão climática. Fui eu, tentando despertar a atenção de vocês. E aí algumas pessoas tinham que sair de uma cidade e andar 2 a 3 cidades para ver se encontrava água. Você pode até imaginar essa cena, né? Pessoas andando, talvez com os seus jarros, os seus potes, procurando água. Talvez esses potes em carroças. Vamos ver se tem água naquela cidade. Chegava lá, aqui não tem não. Vamos ver naquela outra. E não se saciavam. E por que eu fiz isso? Para que vocês se convertessem a mim. Mas vocês não se converteram. Vocês continuaram nos pecados de vocês. Sofreram a seca, sofreram a sede, mas não se voltaram para mim. Não aprenderam. Aí eu mandei praga nas plantas, verso 9. Crestamento e ferrugem. Você deve estar lembrado da pregação de domingo passado. Em Joel, as mesmas palavras foram utilizadas. Deus diz, eu feri vocês. E a ideia aqui, eu bati em vocês. Eu bati em vocês, como? Com crestamento. Estão lembrados? O crestamento era o efeito de um vento seco que vem do deserto, por 2 ou 3 dias. E ele tem um efeito tão potente que o único dia daquele vento resseca todos os capins, as flores e o cereal que ainda está no pé. Fica tudo seco, nada amadurece. Deus disse, eu mandei esse crestamento, esse vento que fez secar tudo. Mandei também a ferrugem. Estão lembrados? É aquele fungo que deixa a plantação pálida, mancha a plantação e não permite também que o fruto amadureça. Normalmente isso acontece em clima quente e úmido. E aí os vossos jardins, né, as vossas hortas, ali era uma parte cercada, irrigada, onde se cultivava flores e frutas, vegetais, e que especialmente durante o calor, o verão, que havia um calor sufocante, era uma espécie de refúgio, onde as pessoas se refrescavam nesses jardins, além de produção. Então os jardins de vocês, as plantações de uvas, as figueiras, as oliveiras, eu mandei o gafanhoto. E aí você lembra também do profeta Joel. Eu fiz tudo isso aí. Fui eu que fiz. Mas vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. Então eu mandei a morte. Eu mandei a peste. Semelhante ao que eu fiz lá no Egito. Os filhos de vocês, ainda jovens, morreram.
E os cavalos de vocês, que servem tanto para o transporte como arma de guerra, veio uma nação e levou preso e levou embora. E houve tanta morte que vocês não deram conta de enterrar. Ficaram aí no campo. E o corpo apodreceu e o cheiro subiu no nariz de vocês. Eu fiz isso. Mas contudo, vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. Aí então, eu destruí alguns de vocês. Do mesmo jeito como Deus fez lá, como Sodoma e Gomorra, destruiu aquelas cidades, eu fiz isso com alguns de vocês. E vocês que sobraram, foi como um tição que foi tirado da fogueira. Aqui a imagem também é muito forte. Como que se está queimando ali, você vê um bocado de coisa queimando. Imagine você com os seus livros, ou os seus papéis, as suas lições, de repente começa a pegar fogo, e você rapidamente consegue tirar um livro ali do meio, chamuscado, queimado. Deus diz, pronto, vocês escaparam assim. Como um pedaço de toco, de madeira, que do meio de uma fogueira, alguém tirou e saiu só esse tição, aí chamuscado. Vocês escaparam por isso. Mas mesmo assim, vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. 5 vezes Deus mandou sua disciplina. E não houve arrependimento. Aprendemos aqui que a disciplina de Deus tem uma finalidade saudável. É prevenir, é consertar, é nos chamar ao arrependimento. Esse é o alvo, esse é o propósito dele. O que eu pretendo com isso é que vocês se convertam, é que vocês voltem para mim. Agora, são 2 caminhos quando a disciplina vem. Quando algo nessa proporção acontece, há 2 caminhos. Ou o arrependimento, ou a resistência que se transforma em teimosia. Não há meio termo. Não há meio termo. Isso pode acontecer de forma particular, de forma individual. Na vida de uma pessoa acontecem certas coisas dão errado. Pode ser, note, pode ser, que Deus está dizendo, olha, eu estou impedindo isso, eu estou fechando essa porta, eu estou enviando esse problema, eu estou trazendo essa doença, para que você se volte para mim. Você está indo para longe de mim. Eu não quero isso. Eu já tentei chamar a tua atenção pela palavra, pelos profetas, como ele mencionou no capítulo 3. Eu já mandei pregação, eu já mandei leitura bíblica, eu já mandei devocional, mas você não escuta? Então eu estou usando isso aqui. Você vai ouvir? A pessoa então tem 2 opções. Ou ela escuta e se volta para Deus, ou ela continua no pecado. Continua sem se voltar para Deus. E aí a disciplina vai aumentando. E nós já vimos isso numa outra pregação lá em Levítico. Nós já vimos que Deus vai aumentando o grau da disciplina. Até a pessoa se arrepender. Pode acontecer também com famílias. Com famílias. Famílias que muitas vezes estão indo tão bem, mas de repente alguma coisa acontece e tudo se desagrega. Tudo começa a dar errado. A família se divide. Pode ser que Deus esteja, olha, eu havia avisado vocês através da palavra, eu havia avisado vocês através da pregação, mas vocês não ouviram. Eu estou mandando isso aí. Esses problemas, estas crises, eu estou mandando isso. Mas o que eu quero é que vocês se convertam. É que vocês voltem para mim. É isso que eu quero. E pode acontecer com uma nação, com o mundo. E é o que eu creio, o que está acontecendo hoje. É um aviso. Deus está dizendo, eu avisei durante muito tempo através da palavra, através da pregação, através de crises menores, através de epidemias menos abrangentes, eu avisei. Mas ninguém quis ouvir. Pronto, agora está aí.
qual será a nossa reação? Essa é a pergunta que se coloca. Qual será a minha reação? E aqui cada um deve perguntar para si, por si e para si. Qual será a minha reação diante disso? O que Deus está querendo que eu conserte na minha vida? Em que área da minha vida há necessidade de uma conversão? Será que é exatamente na área da adoração? Do seu serviço? Será que é nessa área? Será que é na área familiar? Será que é na minha área devocional, interior com Ele? Será que é nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha honestidade, na minha lealdade, no meu trabalho? Será que diz respeito à minha ganância? Ou ao meu amor pelo mundo, o meu luxo? O ter se encantado com as coisas daqui e ter esquecido? Será? Nós experimentamos durante um bom tempo em nosso país uma prosperidade inegável. E talvez alguns conseguiram adquirir certas coisas, carros, bens, e que hoje não podem usar. Talvez tenham 2, 3 carros em casa, não pode usar. Fizeram muitos amigos, não podem manter contato. E tantas coisas, né? Será? E eu quero sempre colocar isso, será? Não quero bater o martelo, mas quero que a gente se indague, eu e você, nos perguntemos. Será que Deus não está permitindo isso para dizer, olha, vocês se encantaram tanto com a terra, que se esqueceram do céu. Se encantaram tanto com a religião, com a adoração, que se esqueceram do adorado. Se encantaram tanto com as bênçãos, que esqueceram do abençoador. E aí eu estou fazendo isso. Qual será nossa reação? Então a pandemia é um convite ao arrependimento. É um convite ao retorno a Deus, ao conserto de vida. E não há outra opção. Ou é isso, ou é a resistência, ou continuar lutando com as próprias forças, mas não se curvando diante de Deus, e isso sendo transformado em uma teimosia. E se for essa segunda opção? Aí é que a peste tem o segundo convite dela. Lembra que eu falei que Deus usa as pestes como um duplo convite? O primeiro é o arrependimento e o segundo é agora. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que te farei isso? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Não sei se você é do tempo, numa escola, em que se você de repente foi pego fazendo alguma coisa errada, e chegasse o professor e dissesse, olha, o diretor quer falar com você. Não precisava mais nem castigo, só essa frase, o diretor quer falar com você, já era castigo suficiente. Ou quando você em casa fez algo errado, e sua mãe dizia, olha, teu pai quer falar contigo. Eita, meu Deus, certo? O que será isso? Você sabia que não vinha coisa boa. Ou no serviço, né? Chegou lá e falou, olha, o chefe antes de você trabalhar quer falar com você. E assim vai. Aqui Deus está dizendo para Israel, eu quero falar contigo. Nós vamos ter uma conversa. Em consequência do fato de que tudo isso aconteceu e você não prestou atenção, e você não se arrependeu, pois se prepare. Se prepare que a gente vai ter um encontro. A gente vai se encontrar. E aí? Esse é o segundo convite. A peste nos convida ao arrependimento, mas se não houver arrependimento, ela nos avisa desse encontro. É como ela dissesse, ó, pois se prepare. Se prepare para se encontrar com Deus. E quem é esse Deus? Não é qualquer ídolo.
Ele é o que forma os montes. Então não é um diretor de escola, não é um chefe de serviço, não é nem o pai. Olha o Deus com quem a gente vai se encontrar. É o Deus que criou os montes, sabe as montanhas que você enxerga? Foi Deus que criou. O Deus que criou o vento. O Deus então que tem criado o vento, é esse o Deus. O Deus todo-poderoso, acima de tudo. O Deus que diz ao homem qual é o seu pensamento. O Deus que se revela. O Deus que nos conhece. O Deus diante do qual nós não conseguimos nos esconder. O Deus que muda as coisas. Que faz da manhã escuridão. Que é capaz de fazer a manhã ficar escura. O Deus soberano que pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Então não é qualquer encontro. Não é um encontro com uma pessoa igual a mim. Não é um encontro nem com uma pessoa um pouquinho superior a mim. Não. É um encontro com esse Deus criador e soberano. Esse Deus que tem o controle de tudo, que sabe tudo. Quando não se tem a reação correta diante da disciplina de Deus, que é o arrependimento, a opção é preparar-se para encontrar-se com Deus. A peste nos traz um duplo convite: arrependimento ou um encontro com o juízo de Deus. O texto nos pergunta também: qual deve ser nossa motivação para adorar? Amor a nós mesmos, ao que gostamos, ou amor a Deus? E a outra pergunta: ouviremos os avisos de Deus ou resistiremos para nos depararmos com o seu juízo? Qual será a sua reação? Vamos orar. Pai eterno, vimos a tua palavra, o teu alerta através do profeta Amós para o povo de Israel há quase 3.000 anos atrás. Mas notamos através desta palavra que em certo sentido o teu modo de agir continua o mesmo. O teu zelo, o teu amor, a tua justiça. O Senhor ainda trata o teu povo da mesma forma. Então esta palavra também é válida para nós. A nossa súplica é que esta pandemia venha servir para que os nossos corações se arrependam, que abandonemos os nossos pecados, que nos apeguemos à tua misericórdia através do Senhor Jesus Cristo, e que o nosso amor por ti cresça cada vez mais. Que não saiamos deste período sem aprender as tuas lições. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.